Olá, alunos! Vamos começar a correção das atividades de matemática da semana 4 do PET 5 do 7º ano. Questão 1. Ana, Carolina, Ricardo e Sérgio participaram de um treino de corrida. O registro do treino está apresentado no quadro abaixo. Então, a Ana deu 4 voltas e gastou 14 minutos. Carolina, 5 voltas e gastou 11 minutos. Ricardo, 6 voltas e gastou 15 minutos. E o Sérgio deu 2 voltas, gastando 6 minutos. Qual dos colegas foi mais rápido no treino? Para que eu consiga definir qual foi mais rápido, eu preciso saber o quanto de tempo eles gastaram em uma única volta, porque eles não deram quantidades iguais de volta. Um deu 2, outro 6, outro 4, outro 5 voltas. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir o tempo pelo número de voltas para saber quanto cada um gastou em uma única volta. Então, eu acrescentei essa coluna aqui, que vai ser o tempo por volta. Tempo que eles gastaram em uma volta. Então, como que eu faço? 14 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12, sobra 2. Não tem mais número para descer, acrescento 0 e vírgula. 20 dividido por 4, 5. Então, a Ana gastou 3,5 minutos em cada volta. Carolina, 11 dividido por 5. 11 por 5, 2. 2 vezes 5, 10, sobra 1. Não tem mais número para descer, 0 e vírgula. 10 por 5, 2. 2,2. Ricardo, 15 dividido por 6. 2 vezes 6, 12. Sobra 3. Coloca 0 e vírgula. 30 por 6, 5. E o Sérgio, 6 dividido por 2, que dá exato, e dá 3. Então, para eu saber qual foi o mais rápido, é o que gastou menos tempo. E quem gastou menos tempo foi a Carolina, que foi 2,2 minutos por volta. Então, letra B. Questão 2. Considere essas 4 frases que relacionam duas grandezas entre si. Sabe-se que essa relação pode ser de proporcionalidade direta, proporcionalidade inversa ou nenhuma dessas duas. Então, a gente tem 4 frases que elas podem ser diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não ter nenhum tipo de relação. Frase 1. Quantia mensal depositada na poupança e a quantia poupada durante o ano. Quanto mais eu deposito na minha poupança a cada mês, mais eu vou ter lá no final do ano. Então, aqui, diretamente proporcional. Frase 2. A altura de um prédio em construção em metros e o número de operários que trabalham na obra. Aqui a gente não tem relação nenhuma. Por quê? Não quer dizer que quanto maior, mais pessoas vão trabalhar. Então, não depende da altura para que eu tenha uma certa quantidade de trabalhadores. Então, nessa frase 2, a gente não tem relação de proporcionalidade entre essas grandezas. Frase 3. A distância real em quilômetros entre duas cidades e a distância entre essas duas cidades em um mapa vai ser diretamente proporcional. Por quê? Quanto maior é a distância real, maior também vai ser no mapa. Eles têm que ser proporcionais. Frase 4. O número de pequenos quadrados de mesma área que cubram todo o interior de um quadrado grande e a área desses pequenos quadrados. Então, olha só, o número dos quadrados e a área desses pequenos quadrados. Então, se eu tiver quadradinhos deste tamanho, eu vou ter uma quantidade X. Agora, se eu diminuo a área desse quadrado, ele ficou menor, o que vai acontecer? Eu vou precisar de mais quadradinhos para revestir esse piso. Então,
quanto menor a área, maior a quantidade. São grandezas inversamente proporcionais. E se eu aumentar a área desse quadrado? Agora ele ficou maior, eu vou precisar de menos. Então, quando eu diminuí ele, eu precisei de mais, e quando eu aumentei, eu precisei de menos. Por isso que é inversamente proporcional. Qual das frases 1, 2, 3 ou 4 relaciona duas grandezas inversamente proporcionais? Frase 4, letra D. Questão 3. O quadro abaixo relaciona a quantidade de máquinas idênticas, funcionando juntas, utilizadas para produzir 1.500 quilos de ração para animais e o tempo gasto nessa produção. De acordo com essa tabela, responda as questões. Então, eu tenho a quantidade de máquinas e o tempo que eu vou gastar para fazer a determinada produção. Letra A. Quando a quantidade de máquinas triplica para 9, de 3 para 9, o que acontece com o tempo? Então, olha só, tá falando dessa mudança aqui, ó. De 3 foi para 9. Aqui eu mudei, eu multipliquei por 3. O que aconteceu com o tempo? Olha, de 24 ele passou para 8. Na verdade, esse tempo foi dividido por 3. Então, se aqui eu multipliquei, aqui eu dividi, significa que são grandezas inversamente. Então, letra A, o que acontece com o tempo? O tempo é dividido por 3. Letra B, a quantidade de máquinas e o tempo gasto na produção de 1.500 quilos de ração para animais são grandezas direta ou inversamente? A gente viu aqui pela análise da tabela que é inversamente. Se aqui eu multipliquei e aqui eu dividi, são inversamente. Então, grandezas inversamente proporcionais. Letra C. Mantendo a regularidade observada nessa tabela, quais são os valores de x e de y? Então, olha só, a gente precisa achar x e y. Então, vamos achar primeiro, vamos tentar achar o x. X, aqui é 4, olha, a quantidade de máquinas. Só que aqui eu tenho 3 e tenho 9. Nenhum desses dois números conseguem virar 4. Então, vamos tentar achar o y. O y, o que aconteceu com o meu tempo? Ele virou 12. De 24, eu consigo transformar ele em 12. O que eu fiz do 24 para o 12? Eu dividi por 2. Então, se são inversamente proporcionais, o que eu faço de um lado, eu faço o contrário do outro. Se aqui eu dividir por 2, aqui eu multiplico por 2. Então, o valor de y vai ser 3 vezes 2, que vai ser 6. Então, meu y vale 6. E como que a gente vai achar agora o x? Quando as grandezas são inversamente proporcionais, a gente tem uma regularidade que fala o seguinte: quando eu multiplico as minhas duas grandezas, sempre vai dar o mesmo resultado. Então, se eu multiplicar 24 por 3, vai dar 72. Quando eu multiplico 9 por 8, também dá 72. Então, essa multiplicação aqui também tem que dar 72. E se a gente multiplicar 6 por 12, dá 72. Então, para eu achar o x, o que eu preciso saber? Um número que multiplicado por 4 também vai dar 72. Então, olha, 4 vezes o x tem que dar 72. Por que 4 vezes o x? Porque quando eu multiplico as duas grandezas juntas, deu 72. Multipliquei as duas grandezas juntas, 72. Então, 4 vezes quanto que dá 72? 4 vezes 18. Então, o meu x vale 18. Questão 4. A geladeira da casa de João estragou e não tem mais conserto. Ele decidiu que comprará uma nova e, para isso, iniciou pesquisas em lojas e sites, buscando pelo modelo preferido, valor e formas de pagamento.
O quadro a seguir apresenta algumas indicações de pagamento e parcelamento. Então, se ele parcelar em 2 vezes, o valor de cada parcela é R$ 1.200. Se parcelar de 3 vezes, R$ 800 cada parcela. E se parcelar de 4 vezes, R$ 600 cada parcela. Mantendo o padrão identificado na composição e o número de parcelas, vamos ajudar João a ter mais opções de parcelamento? Para isso, calcule o valor de cada parcela se a compra fosse efetuada em 10 parcelas. Em seguida, calcule para 15 parcelas. Nos 2 casos, explique como você chegou ao resultado. Então, olha só. Aqui a atividade já me deu uma tabelinha onde eu tenho o 10 e o 15. A gente pode fazer aqui de 2 formas. O 2, olha só, eu consigo transformar em 10. 2 vezes 5 dá 10. Porém, eu aumentei o número de parcelas. E o que aconteceu com o valor de cada parcela minha? Ele está diminuindo, olha. 1.200, 800, 600. Eu estou aumentando aqui e aqui está diminuindo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que eu fiz de um lado, eu faço o contrário do outro. 1.200 dividido por 5 dá 240. E agora, para achar o y, de 3, olha, eu consigo virar 15. 3 vezes 5 dá 15. Então, o que eu fiz de um lado, eu faço o contrário do outro, porque são inversamente proporcionais. 800 dividido por 5 dá 160. Então, o valor de x é 240 e o de y, 160. Outra forma de fazer essa questão é igual a gente fez lá na questão anterior. Essa multiplicação dessas grandezas tem que ser a mesma. Então, 2 vezes 1.200 dá 2.400. 3 vezes 800, 2.400. 4 vezes 600, também 2.400. 10 vezes quanto que vai dar 2.400? 10 vezes 240. 15 vezes quanto que vai dar 2.400? 160. Então, para eu achar por esse método, para eu achar esse valor, eu divido o total, que é 2.400 por 10, e depois 2.400 por 15. As 2 formas estão corretas. Então, vamos responder as perguntas. O que acontece com o valor da parcela quando a quantidade das mesmas aumenta? A quantidade de parcelas foi aumentando e o valor da prestação foi diminuindo. Então, o que acontece com o valor da parcela? Ele diminui. Qual relação existente às grandezas, quantidade de parcelas e os valores respectivos? A gente já viu que elas são inversamente proporcionais. Então, 5. Ana possui uma fábrica de máscaras de proteção Bico de Pato, com 4 funcionários trabalhando 8 horas por dia e praticamente mesmo ritmo de trabalho. Certo dia, Ana recebeu uma encomenda de 800 máscaras para ser entregue em 7 dias. Após 3 dias de trabalho, Ana verificou que 400 máscaras relacionadas a essa encomenda haviam sido confeccionadas. Mantendo-se a mesma quantidade de funcionários e ritmo de trabalho no mínimo, quantas horas de trabalho por dia atribuídas à confecção do restante das máscaras dessa encomenda devem ser empenhadas por funcionários dessa fábrica para que Ana entregue essa encomenda no prazo estabelecido? Então, a Ana, ela tem 4 funcionárias e cada uma delas trabalha 8 horas por dia. A encomenda que a Ana recebeu foi de 800 máscaras. Aí, se passaram 3 dias e 400 máscaras já haviam sido feitas,
Então, essas 400 máscaras foram feitas em 3 dias. Então, quanto que falta para ainda fazer? Se eram 800, já fizeram 400, falta mais 400 máscaras. E o prazo da Ana era um total de 7 dias. Elas têm que ser entregues em 7 dias. Então, se já se passaram 3, faltam 4 dias. Está perguntando quantas horas por dia as funcionárias da Ana vão ter que trabalhar. Então, aqui elas trabalharam 8 horas. Estou querendo saber aqui, nesses 4 dias, quanto que elas vão ter que trabalhar. O número de máscaras aqui não mudou. Isso aqui é uma grandeza constante. Então, nem preciso analisar a quantidade de máscara. Eu tenho que analisar dias e horas. Então, o que aconteceu com os meus dias? De 3 passou para 4 dias. Eu aumentei os dias. Se eu tenho um prazo maior para entregar essa encomenda, eu posso trabalhar menos horas. Então, mais dias, menos horas, são grandezas inversamente proporcionais. 3 multiplicado por alguma coisa pode dar 4? Pode, se for um número decimal. Mas a gente já aprendeu também que se eu multiplicar as minhas duas grandezas, 3 vezes 8, 24. Aqui também tem que dar 24. A multiplicação dessas duas grandezas aqui, desses dias e dessas horas. Então, 4 vezes x é igual a 24. O 4 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 24 dividido por 4, 6 horas. Ou seja, as funcionárias da Ana vão ter que trabalhar 6 horas em cada dia para entregar essas novas 400 máscaras. Questão 6. As chuvas na cidade em que Carlos vive são intensas e causam infiltrações e umidade nas casas. Neste ano, as infiltrações na casa de Carlos foram severas, fazendo com que ele tivesse que reformá-la totalmente. Conversando com o pedreiro, Carlos percebeu que ele sozinho levaria 100 dias para reformar a casa. Ele não tem todo esse tempo, pois está de férias e quer acompanhar a obra. Ele solicitou ao pedreiro que escrevesse a estimativa de dias que levaria para terminar o trabalho, contratando mais pessoas. O registro do pedreiro está abaixo. Então, uma pessoa termina a obra em 100 dias, 2 pessoas em 50 dias. Mantendo o mesmo padrão estabelecido pelo pedreiro e sabendo-se que Carlos precisa terminar a reforma em 10 dias, quantas pessoas serão necessárias para que a reforma seja finalizada dentro do prazo? Registre como você pensou para solucionar esse problema. Então, olha só, uma pessoa leva 100 dias para terminar a obra. 2 pessoas leva 50 dias. Então, se está aumentando as pessoas, os meus dias estão diminuindo, são grandezas inversamente proporcionais. Está querendo saber quantas pessoas eu preciso contratar para que essa reforma dure 10 dias. Então, se é inversamente proporcional, o que eu faço de um lado, eu faço o contrário do outro lado. 10. De 50 para 10, eu dividi por 5. 50 dividido por 5 dá 10. Então, para eu achar a quantidade de pessoas, se é inversamente, faço o contrário. Multiplico por 5. 2 vezes 5, 10 pessoas. Então, serão necessárias 10 pessoas. Outra forma que a gente pode pensar, já que são grandezas inversamente proporcionais, é a multiplicação dessas grandezas. 1 vezes 100, 100. 2 vezes 50, 100. Quanto vezes 10 que dá 100? 10. Porque 100 dividido por 10 dá 10.